Boa noite, gente do TikTok, todas as redes sociais. Meu nome é Wagner Andrade, sou sacerdote, teólogo umbandista, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, mestre Reiki, terapeuta regressivo, master em PNL. Trabalho com várias terapias e estamos falando diretamente do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, e também do teu web, da tenda de estudos umbandistas Eurípedes Barçanunfo. Vou logo botar aqui pro ladinho, porque aí a gente já vai vendo quem está entrando. Denis, Regina Vargas, vamos lá, Alessandra dos Santos, é por aí? Andressa entrou, coisa boa, Andressa, valeu, muito bom. Vamos lá, vamos curtindo, gente, vamos começando a curtir a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre resignação é igual a mente limpa, a mente boa, a mente de boa qualidade, quer dizer, a pensamentos positivos. O que é resignação, né? O que é que tem a ver resignação com a espiritualidade? Tudo, gente. Porque resignação faz parte das leis do que a gente chama de leis universais. A partir do momento em que a gente se resigna, a gente também cria uma resiliência, uma mudança natural perante o fato que nos aconteceu. Está muito ligado ao estoicismo, onde você não pode mudar as coisas de uma hora para outra, achando que pode mudar o mundo, achando que pode mudar a vida. Vamos lá, vamos curtindo, gente, aí, vamos curtindo, curtindo, curtindo. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Hoje vai ser esse papo bacana, um papo, sabe, cabeça sobre o que é a resignação. É ser uma pessoa resignada, que se conforma com as coisas, que não fica lutando com o inevitável, que não fica se debatendo. Essa coisa de se debater termina estragando a vida da gente, né? Eu acho assim que a maioria, pelo menos 90% dos sofrimentos que nós temos é porque nós não nos conformamos e queremos mudar aquilo que é imutável. Em vez de nós nos resignarmos, nós nos tornamos pessoas, seres revoltados, seres que têm uma vibração extremamente baixa, porque lógico que a vibração baixa, a partir do momento em que eu não aceito determinadas coisas de uma forma radical, né, de que eu começo a combater, inclusive até a mim mesmo. Você quer determinada coisa porque quer, porque você é uma pessoa caprichosa. Janderson, boa noite, D. Fernandes. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Fran entrou, Andressa tá aí já, tá danada trabalhando. Bárbara, vamos lá, gente, dedinho na tela, vamos continuar aí, vamos trabalhar para poder aumentar aí essa live. Fátima Alves, boa noite a todos que estão entrando, gente, muito obrigado pela participação de você. Boa noite, Juliane, boa noite, Uza. Hoje é o Café Espiritual e o nosso papo de hoje vai rodar baseado em resignação, tá certo? Ser resignado. Eu sei que é difícil. Aline, Marcos, Apuc, a Vieira, Maria Cícera, Lloyd Martins, boa noite Anderson, boa noite Flávia Mesquita, boa noite a todos, boa noite gente, dedo aí na carinha e tal, por favor me ajuda aí a aumentar essa quantidade de pessoas. Camila, boa noite a todos, boa noite gente, boa noite Anderson, boa noite todo mundo gente, boa noite Silas, boa noite Ivanilda, boa noite Rian Brice, usa Keiciane, Kei, Aline Venturini, mas não irmã de Flávio Venturini, não. Léo Dutra, Maria Aline Venturini, Maria Helena, obrigado por curtir, Aline. Valeu, valeu mesmo, querida. Lucas, Rosângela Assunção, Ivanilda, obrigado, gente. Obrigado por curtir, obrigado por subir aí a quantidade de pessoas. Gabi, boa noite a todo mundo, cara. Com muita emoção, com muito amor no coração, que nós estamos novamente aqui conversando com vocês sobre espiritualidade no programa Café Espiritual. Tá certo? Incentive seus espectadores a compartilhar a live. Compartilha, cara, compartilha, porque a palavra hoje,
o nosso bate-papo vai ser de pura luz, porque temos que usar muito amor para poder sermos resignados. Tá? A resignação é a chave completa para o perdão, para você se conformar com determinadas situações na sua vida. Ivanilda usa, por exemplo, às vezes você perde uma pessoa tanto por morte como por separação, ou porque a pessoa foi para longe, viajou, e você, cara, você simplesmente não se conforma com aquilo e isso não está sob o teu domínio. Você não está sendo estoico nesse momento. Josi Gama, boa noite, querida. Boa noite aí. Muito obrigado por entrar mais uma vez em nossa live. Muito obrigado, Bruno, querido irmão. Tudo bem, Brunão? Tudo certinho, velho? Williams, opa, boa noite, tela. Chaves Rabelo, boa noite. Vamos lá, vamos curtir, gente, já estamos aí 1.1K. Muito bem, boa, Andressa, valeu, obrigado aí, Flávia. Obrigado, Francisca, Aline, obrigado, gente. Sabe, é um carinho muito grande de vocês. Chega, emociona a gente, tá, gente? A pensar que eu tinha minhas reservas contra o TikTok. Porque às vezes que eu entrei no TikTok, eu entrava, me cadastrava, saía, entrava, me cadastrava, saía. Porque todas as vezes que eu entrava, cadastrava, eu só via futilidades, né? Mas hoje, veja, o nosso público está tão bom. William, boa noite, Aline, Tereza Forcel, Aline tá aí curtindo danada, curtindo a Jéssica Ferreira, David. Vamos lá, gente. Vamos curtir bastante a live pra gente subir aí a quantidade de pessoas e ela ser distribuída para mais pessoas. Compartilhem também, tá certo? Apoiem, comentem, perguntem. O que eu puder e souber responder, eu vou responder, tá certo? Então, na realidade, assim, a resignação ela é porta para tudo. E hoje, quando eu abri, eu já estava há algum tempo querendo falar sobre esse tema, porque ele é um tema muito estoico, tá? Ele é um tema que tem a ver com o estoicismo, com a filosofia do estoicismo, né? O estoicismo que nasce na Grécia, uns 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Boa noite a todos, André. Vamos lá, muito bom, querida. Boa noite a todos, Ademar Moreira, boa noite, gente, boa noite, que coisa maravilhosa. Então, na realidade, assim, está muito ligado ao estoicismo. O estoicismo nasce na Grécia, mas não faz tanto sucesso na Grécia. Mas quando se transfere para Roma, e se transfere logo cedo, logo que foi lançado na Grécia, a filosofia estoica, ele também foi lançado em Roma, só que começou a fazer sucesso com três filósofos romanos especificamente, com Epicteto, com Sêneca e com Marco Aurélio, que era imperador romano ou imperador filósofo, né? E principalmente Epicteto era um cara extremamente resignado, porque Epicteto, metade da vida dele foi como escravo. Boa noite, Neuza! Neuza Penha, boa noite, querida. Obrigado. Toca aí na carinha, curte bastante. Então ele era um cara extremamente resignado, porque nasceu livre, foi escravizado por conta das guerras romanas e ficou sob o comando de um dos parceiros de Nero, né? Então ele batia demais em Epicteto, bateu tanto no cara que o cara ficou com um defeito na perna. Então metade da vida dele foi como escravo e a outra metade foi perambulando, difundindo o estoicismo. O que é o estoicismo? É a arte de viver melhor, a arte de viver bem. E a arte de viver bem inclui algumas coisas, alguns pré-requisitos. E quais são os pré-requisitos de ser um estoico, Wagner? A primeira coisa é: você tem que se conscientizar de uma vez por todas que 99% das coisas pelas quais você se preocupa e arranca os seus cabelos, alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Lilian, boa noite, Carmen, boa noite, Júnior Alves, boa noite todo mundo que está dando, Andréia, boa noite, Deva, boa noite, Magnetismo Brasil, boa noite, Luciano do Nascimento, boa noite, Tati Prata,
Boa noite, Andréa, Milena. Boa noite a todo mundo. Gente, muito obrigado por entrar, por participar da nossa live, tá? Eu acho assim que assim, às vezes a pessoa vê uma pessoa vestida como um bandista e começa logo a fazer ataques, né, e tal. Aí começa o processo, mas não vamos nem falar nisso, tá? Porque isso atrai, tá? Então, assim, o TikTok já tá restringindo comentário, deve ter tido algum comentário aí bem cabeludo para o TikTok restringir, porque na outra live mesmo, tá, uma pessoa entrou e barbarizou, falou pra caramba e tal, e o TikTok não faz nada. Então deve ter sido alguma coisa aí bem chata, né? Vamos lá, dedo na telinha, gente. Bora subir a live, galera. Vamos lá, muito bom, garota. Valeu, boa noite, dona Célia. Coisa boa ver a senhora por aqui. Que maravilha. Tá? Muito obrigado por ter entrado. Então, na realidade, a primeira coisa do estoicismo é entender que 99% das coisas pelas quais estamos aqui curtindo, muito obrigado, Tati Prata, valeu, querida, muito obrigado, cara, muito obrigado, sabe? Eu fico muito feliz, muito contente, porque a palavra começa a ser difundida, né? E entender que o papel do sacerdote, do teólogo humanista, do universalista, do dirigente espírita, e por que não dizer dos pastores, dos padres e tal, é fornecer informações para você abrir tua consciência, para você pensar, mas principalmente as filosofias religiosas que estão conectadas com a ampliação da consciência, o universalismo, é Umbanda, o taoísmo, o budismo e tal, é uma forma diferente de viver. Eu mesmo vivo uma forma diferente de viver. E você diz como, né? Praticando aquelas coisas que Cristo falou. Cristo disse assim, como é? Abandona a tua família e vem comigo. O que é que Cristo quis dizer com isso, gente? Cristo, que era tão ligado à família, uma pessoa extremamente bondosa, um ser maravilhoso, mandou que as pessoas esquecessem pai, mãe e tal e fossem para a vida. O que ele quis dizer com isso é que você, quando tem que ampliar a tua consciência, muitas vezes você precisa romper determinados formalismos, determinadas regras sociais que são pré-estabelecidas e não dá tanta importância assim a determinadas situações. Você precisa, às vezes, sair de casa. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Tá certo? Eu, para poder viver a minha vida e fazer as coisas do jeito que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, eu precisei morar só. Então eu saí, é lógico que tiveram outros motivos para isso, e aqui não vale a pena a gente contar ou conversar sobre isso, mas naturalmente, é lógico que a espiritualidade fez tudo para que eu estivesse só nesse momento. E aí eu me lembro muito das palavras de Cristo nesse momento. Entendeu? Abandona teu pai, a tua mãe, os teus irmãos fazem parte de uma outra vida e você agora está querendo ampliar a tua consciência. E muitas vezes você não tem essa percepção. Você acha que tem que estar colado o tempo todo. E não tem. Tua vida é a tua vida. A forma de você viver é completamente diferente. Renúncia, isso. É exatamente isso, Josi. A gente tem que renunciar, tá certo? A gente tem que renunciar, a gente tem que se resignar, inclusive, se conformando. A palavra resignação é igual a uma mente limpa, ela é fantástica. Você não tem que ter culpa de nada, você tem que ter responsabilidade por tudo. Não, porque culpa paralisa você, estagna você, deixa você parado no tempo e espaço. Então, a culpa, ela leva a um sentimento ruim dentro de você. Já a responsabilidade, não. Você diz, eu me responsabilizo. Eu fiz determinadas coisas, eu tomei determinada decisão, eu fiz determinadas coisas com algumas pessoas, eu disse determinadas coisas e por isso eu me responsabilizo. E a gente tem que ser autorresponsável. Aqui na entrada do SEC, nós temos várias pedrinhas daquela de botar o pé e sair andando, principalmente quando tem grama, né? Então tem umas pedrinhas e as pedrinhas eu percebi que elas estavam brancas. E aí eu disse assim, puxa vida, eu vou botar um bocado de palavra assim, que são palavras que tem tudo a ver com o SEC. Aí eu botei gratidão, atitude, honestidade, lealdade, fidelidade, paz, amor, fraternidade, cortesia.
Entendeu? Então, quer dizer, eu enchi a casa de energia, tá? A partir daquele momento em que você escreve, você também mentaliza isso. Todas as vezes que eu vou pro jardim e tal, que eu tô aborrecido com alguma coisa, eu olho na pedrinha e tem lá o nome, tal coisa, atitude. Aí eu digo, epa, eu preciso tomar atitude. Ou então, eu preciso ser autorresponsável, eu não posso estar culpando ninguém pelas coisas que eu fiz, não. Muito bom, verdade. É isso aí, Josi, viu? Então, quer dizer, todas as vezes que eu olho e aqui tá tudo espalhado, por exemplo, aqui eu tenho fé, amor e gratidão, em três quadrozinhos desse. Ali do outro lado eu tenho como é, acordar, relembrar, trabalhar e compartilhar, tá certo? Quer dizer, compartilhar a vida, compartilhar as emoções, ter o seu campo emocional evoluído. Mas não é o campo emocional para você se tornar uma pessoa dependente. Você precisa ser uma pessoa que tem a resignação e entende que determinadas coisas não podem ser suas. Você precisa ter isso na cabeça. Porque às vezes a gente lida com a vida como se fosse um menino birrento. Uma criança dessas que ficam rodando em shopping center. Já viram desse tipo de criança? Hoje mesmo eu conversando com a Andressa pelo WhatsApp, ela disse, eu gosto muito de dar aula para criança pequena, mas assim, eu não gosto de dar aula para criança maior porque é birrenta, porque não sei o que. Eu digo, porque tu não vê se determinadas crianças menores, né? Quando cima dos pés começa a girar, parece mais um relógio nos shopping centers. Isso aí é falta de educação. Tá? Pra mim, assim, o pai e a mãe não educaram adequadamente a criança. Ficam dando tudo à criança que ela quer. E não é. Os espíritos foram destinados a nós, gente, como pais e mães, para que nós os eduquemos. Super necessária essa live. Parabéns. Obrigado, Tati. Viu? Os espíritos foram entregues a nós com a nossa responsabilidade de educá-los da forma correta, não é dando o que eles querem, é ensinando que eles precisam ser resignados, porque isso aí vai refletir na vida adulta. Uma criança mal acostumada e birrenta vai se tornar um adulto birrento, acostumado, que não assume a própria vida. Mimar uma criança é mimar um futuro adulto, tá certo? É um adulto cheio de gostos, narcisistas, com problemas psicológicos e etc. Mimar é a pior coisa. Depois não entenda a palavra não. Exatamente isso, Andressa. Tá? Então, na realidade, é assim: você precisa ensinar a resignação. E aí, quando eu abro o evangelho, eu já estava para falar sobre isso. Mas parece assim, é uma coisa impressionante como os espíritos empurram a gente para o tema, né? Aonde é que eu abro? Vê, motivo de resignação. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada. Veja, sofrem de maneira resignada. Eu posso dizer que é sofrer ou sentir a dor, tá certo? De maneira resignada, pois compreende que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura. Veja, sofrer de forma resignada é olhar com carinho o teu sofrimento e perguntar principalmente o que essa coisa está querendo me dizer. Sobre o evangelho, até o apóstolo Paulo falou que devemos crescer espiritualmente até sermos adultos. Exatamente, Bruno. E Paulo dizia uma frase que eu acho assim maravilhosa. Paulo dizia assim: aquilo que eu devo fazer de bom, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer de mal, isso sim eu faço. Veja só o que ele quis dizer com isso. Que muitas vezes a gente sabe o caminho certo, mas a gente insiste em fazer o errado. A gente insiste em não se resignar, não se conformar com determinadas situações. Às vezes, eu já recebi pessoas, gente, queria muito ser resignada, aceitar. Minha filha é só ser, filha. Entendeu, Josi? Ô, minha filha. Meu Deus, não tem nenhum impedimento na tua frente para tu aceitar as coisas, Josi. Entendeu? É assim, isso não é um conselho, tá bom? Que eu não dou conselhos.
Eu sugiro, a minha sugestão é seja, tá? Você não queria, você vai ser, nega. É isso aí, muito bem, André. Adoro, adoro tu. Você também, moça. Você às vezes você dá umas reclamadas e tal. Aí eu digo, Andressa, não reclama. Isso é energia negativa. Isso baixa teu padrão vibratório. Começa a pensar pra cima, tá? Que é isso que tira a gente. O segredo é esse, tá certo? É o que tira a gente dessa agonia. Tá certo? É, tu as duas aí batendo papo, né? É, Tati, nós temos que entender a situação para poder aceitar, mas acho que aceitar é mudar a situação, tá certo? E é verdade. Todas as vezes que você aceita aquilo que é inevitável, inexorável, a palavra inexorável diz tudo. Gente, determinadas coisas são inexoravelmente imutáveis. Tá certo? Por exemplo, eu não posso mudar a cabeça de ninguém. Tem gente que fica tentando mudar a cabeça do outro e se frustra pra caramba. Eu já tentei fazer isso. Juro a vocês. Eu sempre costumo dizer assim, meia responsabilidade, meia máxima responsabilidade. Por tudo aquilo que não teve sucesso na minha vida, não é o outro que tem culpa. Eu tenho responsabilidade. Sou eu, tá certo? A minha responsabilidade de fazer a coisa do jeito certo. Todos já tentamos fazer isso na vida. Isso é verdade. Veja só, é sempre o início da cura, você aceitar as coisas, tá certo? Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira: devemos nos sentir gratos por sofrer. Veja o que ele diz. Nos sentimos gratos por sofrer. Uma vez que as dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para correção desses erros. Eis porque é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimento em vidas futuras. Devemos ser gratos a Deus por nos conceder a oportunidade de resgatar nossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que nos assegurará tranquilidade no futuro. Eu acho isso arretado, velho. Quer dizer, Deus nos dá a oportunidade através do sofrimento, através da dor. Leon Denis disse que a gente tem três tipos de Deus. Leon Denis foi o apóstolo de Kardec, né? Quer dizer, eu não gosto muito dessa palavra apóstolo, porque tem tudo a ver com a religião católica, né? Mas foi o seguidor mais pertinaz, né? mais persistente da doutrina de Allan Kardec, tá? E da doutrina espírita, na realidade, né? E a Leon Denis, o problema do ser do destino e da dor, tá certo? Ele vem falando dos três tipos de dores que nós temos e que nós precisamos nos resignar. A primeira dor, ela é assim, não dá para mudar. É a dor de reencarnar num corpo de carne. Gente, só de estar aqui, a gente já tem intercorrências de dor. Você pode não estar sofrendo nada mal emocional, você pode não ter escolhido nada e tal, mas só por estar num corpo de carne, hoje mesmo, eu fui correr, tá certo? Fui fazer a minha corrida diária e aí estriei a perna. Quer dizer, eu tive um estriamento na panturrilha, tá certo? E tá doendo pra caramba. Isso é uma dor, faz parte do corpo de carne. Tá certo? Você é feito de carne e osso. Isso é energia agregada, mas dói. Tá certo? Jesus, o que é para mim, ali eu vi o quanto ela entendeu o caminho dela. E eu entendi a minha missão. Isso é coisa muito boa, viu, Tati? Como mãe. Isso é muito importante. Veja só. Então, na realidade, quando o Leon Denis disse, ele disse que tinha três tipos de dores. A primeira era a dor da reencarnação, de vir novamente para um corpo de carne. Isso dá muita dor. Às vezes a gente vem, inclusive, com doenças genéticas e tal, que faz parte do segundo tipo de dor, que é a sua programação espiritual. Você faz a programação do que você vai passar aqui,
para poder ser uma pessoa resignada, passar pelo problema, superar o problema e ir para o mundo espiritual limpinho, tá? Paguei um boleto. Não há quem não goste de saldar as suas dívidas, tá? As pessoas, só não aquelas pessoas que são mau caráter, né? Mas a maioria das pessoas adoram pagar aquilo que estão passando, que estão sofrendo ou que estão devendo, tá? Elas querem fazer o pagamento, tá certo? Não tem esse que não queira. Fernandes, vamos curtir e compartilhar para que outras pessoas possam ter esse conhecimento. O cara que lê Alexandre Comido, Rubens Saraceno, Ellen Barbieri, a misericórdia não aprendeu nada. Ô Fernandes, ô cara, tu entra aqui pra barbarizar, meu velho. Eu sou contra você, não sou, meu irmãozinho. Todo amor no seu coração, tá bom, meu filho? Tá? Desculpa aí, eu leio porque eu leio de tudo, entendeu? Aliás, eu sugiro a você que lê também. É tão importante a gente ler. A gente tira aquilo que é bom, sabe, cara? E deixa as coisas de ruim do lado, tá entendendo como é? Por exemplo, o Rubens Saraceni mesmo, eu não concordo ipsiliteris do que ele copia lá, tá certo? Mas tem muita coisa boa. Então, eu extraio aquilo que tem de bom. Aliás, eu faço com uma abelha. A abelha vai lá na flor, carrega o mel e deixa a flor lá sequinha, tá certo? Quer dizer, ele carrega o mel em si. E isso é que é importante. Então a gente precisa tirar o mel das coisas. Por exemplo, você deveria ter tirado o mel, mas parece que você tirou o fel e trouxe para essa live também, né? Você não entendeu que o que a gente está fazendo aqui é um trabalho de transformar a cabeça das pessoas numa cabeça mais conscientemente positiva, dirigida, tá certo? Misericórdia, não tem nada de bom, só achismos. Cara, bom, eu não vou estar discutindo contigo isso aqui. Se quiser discutir, vem pessoalmente, ou se não pode, entra no privado e a gente discute sobre isso, tá? Vamos lá, vamos para a resignação. Então, Leão disse que tem um outro tipo de dor, tá certo? Que é a dor da própria programação espiritual. A programação espiritual, ela programa tudo aquilo que ela vai passar aqui. A família que ela escolhe, que gera dor, tá certo? As doenças que ela vai ter, ela escolhe, tá certo? Junto com o seu mentor espiritual e os geneticistas. Wagner, isso é escolhido, isso também imposto de determinada certa forma. Também tem, tá? Também tem a destinação. Você precisa ir assim, não, não quero. Vai. Não, não quero. Vai. Vai porque você precisa aprender. Por quê? Porque nós somos ainda crianças espirituais. Determinadas coisas são impostas mesmo. Porque se eu, por exemplo, se eu fosse escolher a minha encarnação, essa atual encarnação, eu queria ter vindo alto. Eu tenho 1,66 m só, tá certo? Eu queria vir com os olhos azuis, louro, alto e tal, forte. Tá, mas isso aí ia perder a minha encarnação, tá? Do jeito que eu sou, eu sei que isso não ia funcionar pra mim, tá? Então eles fizeram direitinho, disse, não, vai baixinho, vai invocadinho e tal, bababá, que é pra poder se controlar, pra poder não ter coisa demais, pra poder não carregar um fardo grande demais. Gente, uma das maiores provas na reencarnação, tá certo? É você vir belo, é você vir rico, é você vir com grana. É uma das provas mais difíceis de se passar. Entendeu? Porque invariavelmente você fica orgulhoso, vaidoso, você quer massacrar as pessoas, pouco humilde, né? Você tem muita vaidade, muito ego. E essas coisas estragam uma encarnação, uma programação espiritual. Tá certo? É uma coisa preocupante isso, tá? Vamos lá, a fé na sabedoria terrena é cheia de contendas. Se apague a sabedoria que vem do Pai da luz. Dedinho na tela, muito obrigado, gente. Presente nos assegurar a tranquilidade no futuro. Então, Léo diz que tem o terceiro tipo. Qual é o terceiro tipo de dor que a gente sente? É a dor da livre escolha, tá certo? Livre escolha, que é o livre arbítrio. Quando uma pessoa
como desrespeita determinadas coisas, principalmente as leis naturais, a lei da causa e efeito, a lei da resignação, a lei da resiliência, a lei do retorno, várias leis, a lei da vibração, que no universo tudo vibra, então se você, o que está em cima está embaixo, tá certo? Veja, quando você percebe essas leis e começa a trabalhar junto com elas, você sofre menos. Você passa por menos sofrimento, menos dor. Você fica apenas com a dor da própria reencarnação e da tua programação espiritual. Tá certo? Você fica apenas com o processo de livre-arbítrio. Então você faz suas escolhas. As suas escolhas são você. As suas escolhas fazem parte da tua vida e elas vão determinar definitivamente se você vai passar bem ou vai passar mal. Se as coisas vão ser bacanas para você ou se as coisas vão complicar. Se você vai ser bem sucedido em determinadas atitudes e posicionamentos ou se vai ser mal sucedido. Porque muitas vezes a gente faz escolhas e essas escolhas detonam a vida da gente. Detonam o palco da nossa existência. Principalmente da existência atual, porque nós temos o véu do esquecimento, graças a Deus, tá certo? Nós não nos lembramos. Gente, cara, eu outro dia fui me lembrar uma coisa que tinha acontecido comigo. Vamos lá. Senhor Gigas, aí eu tenho que sofrer se nem sei se tem um livre-arbítrio. Você sabe que tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Eu que não acredito nisso. Ah, meu irmão, se você não acredita, o que é que a gente vai fazer, né? É aquilo que o Epicteto disse. Eu não posso mandar na tua cabeça. Você acredita ou não acredita. E aí, se não acredita, desocupa a vaga aí, vai embora. Entendeu? Ou então fica aí, na boa, de boas. Tá tudo tranquilo. Entendeu? É aquela história. Eu só me conecto com aquilo que eu acredito, que eu faço questão de apoiar. Eu não entro jamais em qualquer canto, tá? Que não tenha. Ou você tá querendo, aí há uma outra opção, ou você tá querendo se convencer através do que nós estamos falando aqui. De alguma forma você quer encontrar a verdade, tá em busca. E isso é bacana. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, tá? Quando é para apoquentar, aperrear e tal, como uma pessoa que entra e fica, sabe, provocando, isso não é, sabe, isso não é energia positiva. Isso aí termina, debandando a energia lá para baixo, né? Eu não sei por que alguém julga o outro ou fala do outro sem nem conhecer direito, entendeu? Eu não entendo muito bem essas coisas, eu não tô, assim, eu não saco muito bem essas coisas. Eu acho que a gente até conhecer alguma coisa e ler profundamente, e descobrir profundamente, estudar profundamente, a gente não pode tecer críticas ou comentários. Se você não sabe do que está falando, é melhor calar. Porque eu já fiz essa aventura, eu já transitei nessa aventura de falar sem saber o que estava falando. E me atolei, me ferrei literalmente. Então eu jamais faço julgamentos preconcebidos sobre ninguém. Prossegue, Wagner, com o raciocínio. É isso aí, Josi. Por aí. O que eu quero dizer é exatamente isso. Isso faz parte também, sabe, Josi? É a gente entender que a gente não pode mudar as coisas. Tá? Se a gente está aqui num trabalho de divulgação, de ampliação de consciência, vamos ampliar a consciência, vamos trabalhar para o bem, vamos fazer a coisa do jeito certo. Então, Leon Denis dizia que tem um livre-arbítrio. O livre-arbítrio leva a gente muitas vezes para a dor. Por exemplo, fazer uma crítica por criticar. Isso é do teu livre-arbítrio. Você não escolheu fazer isso e às vezes você leva a pancada, porque você não se sustenta na sua argumentação. Você não tem base sólida em argumentos. Então você leva uma pancada filosófica ou intelectual e aí você fica... Porra, não devia ter falado. Tá entendendo como é? Mas foi o seu livre-arbítrio que levou para isso. Você teve a oportunidade de calar na hora e você não calou, você falou. Tá certo? Então, esse é o grande problema. Palavras ditas não voltam à boca e muitas vezes você precisa pedir perdão, você precisa se redimir, você precisa se arrepender, que é o processo de arrependimento, expiação, você passar pelo processo da dor e resignação.
Você tem que se resignar no processo, no final. A resignação é tudo, é você entender que houve um erro ali, que houve uma falha, que você topou, pisou na bola, velho. Então, quer dizer, se responsabilize, não se culpe, porque culpa estagna a gente, culpa deixa a gente paralisado, sem sair do canto. Já sei lá, a responsabilização de cada ato, do que a gente faz nesse mundo, vamos lá, tá, é Fafá ou Fatá? Bom, Fafá, eu acho. Entrou, boa noite a todo mundo que tá entrando, gente, dedo na carinha aí, vamos aumentar a quantidade de pessoas, vamos lá. Mas veja só, quando todas as vezes que eu me aventuro em determinados terrenos, eu posso quebrar a cara. Por exemplo, escolher a pessoa errada para conviver. Isso aí, isso é uma escolha tua, não reclama do outro não, foi uma escolha que você fez. Porque você estava desesperado ou desesperada demais, carente demais, e aí arruma uma pessoa que vai detonar a tua vida. Mas é culpa da pessoa? Não, é tua. Porque a pessoa é do jeito que é. Você que não percebeu, não teve, não respirou, não contou até 10 antes de se conectar a determinadas pessoas. Quando você faz determinadas extravagâncias na sua vida, você também está escolhendo. Por exemplo, a extravagância de beber, de fumar, a extravagância de ser exageradamente sexista, porque aí você pode pegar uma doença venérea, uma AIDS da vida. Bebendo você pode, sei lá, através de um processo de detonação do próprio corpo ou de autoextermínio, você pode pegar uma cirrose hepática e você pode morrer com isso. Aí você diz assim, ó dia, ó azar. Não, não foi azar. Você escolheu. Você bebeu demais. Você quer ver um tipo de autoextermínio que é muito comum? São as pessoas se maldizerem. Elas estão se autoexterminando. Pessoas que dizem assim, eu não quero mais nada da vida. Cara, pois eu quero. Ah, eu não quero nada mais da vida, eu desisti de tudo. Isso é uma vida horrível, isso é uma vida terrível, é uma vida, sei lá, porcaria. Bom, eu conheço várias pessoas que entraram num processo de autodestruição quando começaram a fazer isso. Primeiro se envelhece logo, né? Você perde logo o tônus vital. Por quê? O que é que você está dizendo ao teu corpo que é um agregado energético, que é pura energia, potencialmente uma energia? O que é que você está dizendo para ele? Desapareça. Você começa a perder tônus vital. E aí você começa com rugas, com aquela aparência de velhice, com aquela aparência de cansaço, com aquela coisa. Já já, todas as doenças que vieram do teu manas inferior, do teu mental inferior, vai impregnar o perispírito, o duplo etérico, que é a sede dos chakras, que está conectado ao sistema endócrino. O corpo é o mata-borrão da alma. O que você pensa, você plasma. Então, se você pensou, você vai plasmar. Se você está chamando a morte para você, ela vai vir. Isso é um autoextermínio. Eu conheço várias pessoas, mas várias. E atualmente eu estou vivenciando 2 casos. Nesse exato momento. 2 pessoas que fizeram um processo ligaram o botão da autodestruição. Não tem aquele negócio, botão da autodestruição de determinados laboratórios e não sei o que, com segredos militares. Aí tem um botão da autodestruição e é onde existe uma implosão e tudo cai em cima de você. Pois é, tem gente que liga o botão de autodestruição. Boa noite, meu querido, quem é? Léo Fabiana. Opa, Léo! Tudo bom, querido? Boa noite, dedo na telinha aí, por favor, compartilha a nossa live. Lecrim, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Muito bem, Dressa, você é show de bola, filha. Vamos lá. Pô, cara, às vezes você liga o botão de autodestruição e você começa a se maldizer. E se maldizer é não se resignar. O processo de resignação é um processo de mente limpa. Por isso que eu botei resignação é igual a mente limpa. Tudo bem, graças ao nosso Senhor Jesus, e você está bem? Estou bem demais, cara. Graças a Deus, muito bem. Graças ao mesmo Jesus que você falou e graças a mim, porque faço o meu esforço para todos os dias estar bem. Eu mesmo acordando assim, meio tristinho, desanimado, eu digo, opa, que é isso? Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima.
reconhece a queda, e eu acho arretada essa música, né? Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é lindo, cara. Isso muda tudo. Cara, você não tem que ficar com a cabeça enfiada no travesseiro. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Ter a tua parte. Por exemplo, o Léo falou aí, eu estou bem graças ao nosso Senhor Jesus. Já está terceirizando o teu bem-estar. Tá certo? Eu estou bem porque ele me disse que eu tinha que estar bem. Porque ele me falou isso. Tem muita gente que fica aí vibrando nessa volta de Cristo. Não, pai, Cristo já disse tudo lá atrás. É só ler o que ele disse. Entender? Se começar a praticar, tá? E começar a praticar tudo que você leu desse nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim você começa com autorresponsabilidade, porque Cristo só era pura autorresponsabilidade. Ele tinha a misericórdia dele dentro dele, a justiça dele dentro dele e uma autorresponsabilidade fenomenal. Tá certo? É por isso que se diz que ele se sacrificou por nós, mas ele não se sacrificou por nós, ele veio trazer uma palavra. Os homens é que o sacrificaram. Mas na verdade, Cristo veio trazer uma coisa preciosa. As pessoas pensam em Cristo, o Cordeiro que se sacrificou, mas não pensam no Cristo, o filósofo que trouxe uma palavra maravilhosa, cara. Aproveita a palavra, esquece o sacrifício. Na realidade, a pessoa que está se sacrificando no cenário terreno hoje é você, sou eu. Tá? Nós estamos nos sacrificando, passando pelo processo de dor e aprendizado para poder evoluir nosso espírito. É assim que funciona, cara. Quando as coisas acontecem, temos o hábito de colocar a responsabilidade no próximo. Pois é. A maioria, viu, Léo? A maioria das pessoas colocam a culpa no outro, não querem ter nenhuma responsabilidade sobre nada. E ele está dizendo isso aqui, ó. O homem que sofre assemelha-se, veja só o que ele diz aqui, ao que deve uma quantia aos que devem uma imensa quantia ao seu credor. Lhe diz: se você me paga hoje mesmo a centésima parte do que me deve, vou dar-lhe a quitação de toda a dívida e estará livre. E é mais ou menos por aí. Parece que quando a gente começa a pagar fielmente os nossos compromissos, as coisas que estão no nosso sentimento, a gente sabe que tem a obrigação de fazer determinada coisa. A gente começa a quitar a dívida. Dá um alívio tremendo, porque dá o alívio da pessoa que faz a coisa do jeito que tem que ser feita. Eu estou olhando aqui uma pessoa que realmente está fazendo tudo certinho na vida dela. Tá certo? E é lógico que eu vou parabenizar logo, né? Que amanhã é aniversário dela. Andressa, amanhã é seu aniversário, querida. Seja feliz, seja abençoada. Abençoada por toda essa energia universal que a permeia. Com amor, com a capacidade de resiliência e resignação que você tem. É uma coisa impressionante. Faz tempo que eu não vejo uma pessoa desse jeito, tá? Seja feliz sempre na sua vida, porque você merece ser feliz. Você merece mesmo, tá certo? Cara, parabéns a você. Amanhã a moça Andressa tá fazendo aí aniversário, tá, cara? Que coisa maravilhosa, tá? É isso, fazer o certinho e você ter responsabilidade pelos próprios atos. Cara, não é ficar culpando ninguém. Oh, meu Deus, eu vou chorar pelos cantos. Não adianta você chorar pelos cantos, moço. Faz uma catarse, vê o que você fez de errado e passa pra próxima, cara. Entendeu? Às vezes a gente fica feito um disco arranhado, batendo e girando no mesmo processo. Não é para você girar no mesmo processo, é para você sair disso. Para isso existe uma psicoterapia, uma reprogramação linguística através da PNL, que nós trabalhamos aqui na nossa psicoterapia, na parte profissional, tá, gente? A parte espiritual, né? Eu sou psicoterapeuta, tal, mas eu sou também sacerdote umbandista, tomo conta de uma casa universalista, não trabalho só com umbanda aqui, tá? Nós trabalhamos com tudo. O que vem para o bem, nós trabalhamos. O que vem para a luz, para acrescentar, para desenvolver, nós trabalhamos.
E trabalhamos na parte profissional com a terapia. Então, se está com dificuldade de encarar seus medos, de encarar as coisas que você precisa encarar, sem procrastinar, quer dizer, sem adiar, sem deixar para o outro. Ah, não, amanhã eu faço determinadas coisas. Não, você precisa emagrecer. Aí você diz, não, amanhã eu começo a dieta. Então, na segunda, a gente está na sexta, né? Então, vamos detonar. Sábado, domingo, para só começar na segunda, não começa nunca, né? Vai que a coisa vai passando, os dias vão passando e a porcaria da coisa não é nunca realizada. E uma paz imensa, é uma paz imensa essa live. Ô, criança, que coisa boa, que coisa massa. Dedinho na tela, gente, muito obrigado. Muito obrigado, filha. Verdade, ele transmite uma paz surreal. Ô, meu filho, obrigado. Meu Deus do céu, tá doido. Isso me emociona, cara. Isso é o que me emociona na vida. Para mim, esse é o grande legado. Tá? Essa é a grande coisa que a gente precisa deixar nessa terra. É esse carinho que a gente tem pelo ser humano. Se a gente amplia a nossa consciência e coloca amor, a gente tem resignação, a gente tem tudo. O amor é tudo, gente, no processo. É porque as pessoas não entendem isso. Cara, bota a mão no teu coração. Para de se maldizer. Para de colocar tu mesmo para trás. Eu vivo, sabe, dando toques. Porque eu não fico corrigindo ninguém. Porque senão fica pentelho demais, né? Fica muito chato. Porque você fica enchendo o saco da pessoa. Tô dando toques a ela. Cara, para com isso. Para com isso, para com isso. Para de dizer essas coisas. Tá? Para de se maldizer, para de dizer que a vida é ruim. Quem disse é você que a vida é ruim, cara. A vida é boa, maravilhosa, é uma grande oportunidade que você recebeu de se dar bem espiritualmente, de passar coisas positivas nessa vida, ao invés de pensar em coisas ruins, pense em coisas boas, cara, né? Coloca um quanto de energia, sei lá, de pura luz. Você é lucigênito, você nasceu da luz e vai voltar para a luz. Quando na Bíblia, né, no Novo Testamento, Jesus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é em relação à luz, gente, não é em relação ao corpo, não. Todo mundo confunde isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a sua imagem e semelhança. Cara, não é a parte antropomorfa, não. O que é o antropomorfismo? É ter trejeitos ou então forma de um ser humano, tá? Eu não sou o Deus que eu cultivo em meu coração é um Deus monista e não monoteísta. Não é um velhinho de barbas brancas sentado numa cadeira. Esse é Zeus, não é Deus. Eu sempre costumo brincar com isso. O Deus grego. Deus grego tem a barba branca e tá sentado numa cadeira no trono lá esperando e mandando matar e mandando fazer. Parecido com o Deus do Antigo Testamento que mandava matar era um Deus meio sádico, né? Um Deus meio psicopata, o Deus do Antigo Testamento, né? Porque ora ele mandava Abraão cortar a criança dele ao meio, e aí quando Abraão pegar a espada que vai jogar na cabeça da criança, ele disse, não, você provou a minha fé, a sua fé em mim. Não precisa mais cortar a cabeça do seu filho. Abraão devia ter dito a ele, oh meu Deus, quem não sabe disso? Tá? Não, é para provar a sua fé a Deus. Cara, ninguém precisa fazer uma coisa errada, porque isso é uma coisa que não tem o mínimo cabimento. É lógico que o Deus daquela época, apresentado pelo Antigo Testamento, era para uma população, um público, um tipo de gente que era altamente brutalizada. Então era preciso falar dessa maneira, para que as pessoas entendessem que se você está querendo ser fiel a alguma coisa, você precisa ter firmeza. Então, o Deus se apresentava como um corretor, tá? Que tocava fogo na Babilônia, mandava Abraão matar o seu filho único, cortando ele ao meio, e etc e tal. Veja, uma parte vai para mim e outra parte fica com você, cara. Isso era um Deus psicopata desgramado. Tá, é isso que eu falo, cara. A gente precisa entender Deus como essa força que move tudo e que é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente, tá certo? Onipresente. Ele está presente em tudo, inclusive em mim. Se Deus é onipresente, ele é um Deus monista e não monoteísta.
O Deus que determinadas religiões tradicionais escolhe é o Deus que impõe, é o Deus que entra na live dos outros para barbarizar, como teve na live de Exu. Entendesse como é? É um Deus que obriga, que exige. Deus não exige nada, meu filho. Eu costumo sempre dizer uma coisa e aí vocês vão ficar impressionados. Deus não perdoa, vocês sabiam? Ele é um ser tão soberanamente presente na tua vida e tão onisciente que ele não perdoa. Ele sabe que você vai errar. E ele não fica com raiva, porque um ser, quer dizer, uma estrutura total, que a gente não sabe definir Deus fisicamente, materialmente. Porque Deus é tudo. Tá em tudo. Tá em você, tá em mim, tá numa planta, tá no sapinho que passou por aqui correndo para lá pro outro lado. Tá certo? Porque aqui na minha casa entra sapo, largatixa e tal. Eu não tenho problema com isso, né? Aliás, eu agradeço a eles. Muito obrigado, sapinho. Você entrou para comer o escorpião que ia me morder. Tá entendendo que Deus tá em tudo? Até no sapinho. E às vezes a gente expulsa o sapinho e é mordido pelo escorpião. Tá certo? E aí eu vou dizer a você, por que Deus não perdoa? Porque ele não fica com raiva. Ele não fica enfurecido. Aquele Deus da fúria era o Deus dos antigos, gente. E as pessoas tentam resgatar esse Deus para o presente. Não existe Deus enfurecido. Deus é compreensivo, soberanamente justo e bom. Tá certo? Ele não desculpa porque ele não tem o que desculpar de você. Você é o filho amado dele. Seja lá o que. Gente, passe isso para você. Nós somos imperfeitos, não somos. Nós somos terríveis, não somos. Mas, cara, quando um filho nosso erra, quando ele tropeça, bicho, a gente dá a mão. A gente não condena a pessoa para sempre. A gente dá a mão para ele se corrigir. Tá entendendo? É isso que Deus faz. Ele dá sempre uma nova oportunidade a gente. Ter um Deus e acreditar no Deus e não acreditar em uma nova existência, uma nova encarnação, tá certo? Por exemplo, eu não consegui cumprir tudo que tinha que cumprir agora. Então eu tenho uma nova oportunidade para voltar aqui na Terra como um aluno irrepetente. Se existe isso nas escolas, por que é que não existe na vida normal? Eu vejo exatamente igual a você, porém não sei me expressar igualmente. Parabéns, muito obrigado, querido. Tá? Veja só, é isso que eu falo, cara. Não tem isso de Deus vingativo. Ó, eu sou temente a Deus, eu fico todo arrepiado quando eu escuto essas besteiras. Tá certo? Cara, você não tem que ser temente a Deus, você tem que amar a Deus. Amar essa força que você faz parte dela, porque amando a Deus você está se amando. Entenda isso. É bingo. Tá entendendo como é a história? Qual a sua religião? A minha? Eu sou universalista, mas eu sou também teólogo umbandista espírita há 37 anos, tá certo? E há 7 anos eu conheci a Umbanda e transformei-me toda a minha estrutura aqui é uma estrutura universalista. Posso dessa forma, não tem o porquê ter uma vida só. E aí acabou, como assim? Vou dormir para sempre? Pois é, isso é uma bobagem, né? Não, inutilidade da alma, né? É tipo o seguinte, fulano de tal vai lá, fica descansando a vida eterna até Jesus tocar as trombetas. Como Jesus não vai tocar as trombetas de Jericó, junto com os seus anjos e santos, arcanjos, etc., e andar num cavalo na frente, como isso não vai acontecer? Tu vai continuar dormindo. A gente vê isso no mundo espiritual, tá? Quando eu me desdobro à noite na viagem astral, nós vemos, eu um dia passei no local onde tinha várias camas e vários espíritos deitados dormindo. Aí eu perguntei a Pai João, eu, Pai João, por que que esses espíritos estão dormindo? Eu digo, poxa, que negócio é esse? Por que que eles estão dormindo? Aí eles não são os nossos irmãos evangélicos, meu filho. Porque eles não pensam que ficam dormindo. Alguns deles acreditam mesmo nisso. Entendeu? Então eles ficam em sono assim e a gente vai induzindo aos pouquinhos para poder ir voltando, sabe, fio? E depois a gente programar a reencarnação deles. Quer dizer, não adianta, velho. Vai voltar de todo jeito. Vai ter que passar pelo processo. Isso é espiritualidade, isso vem de dentro. Isso é resignação. É entender que as coisas vão acontecer da forma como elas precisam acontecer para você. Isso é lindo, não tem nada de feio nisso. E aí ele vem dizendo aqui,
Qual o devedor que não ficaria. Aí é onde está a estrutura, né? Qual o devedor que não ficaria feliz em pagar somente a centésima parte do que deve, mesmo sabendo que vai passar por privações? Em vez de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria. Você tem que agradecer, gente. Eu mesmo agradeço todos os dias a todas as pessoas que me fizeram sofrer bastante. Tá certo? Por quê? Porque eu paguei. Eu me sinto sem dever agora. Tá entendendo como é o negócio? Pelo menos aquelas pessoas, tá? A elas eu não devo mais, tá certo? Boa noite, cheguei um pouco tarde. Oi, Ora Neide, ora, querida. Boa noite. Terapia é de Umbanda ou Kardec? Ele é de Umbanda ou de Kardec? Cara, eu sou de tudo, eu já disse, eu sou universalista. O universalismo se caracteriza por colocar todas as filosofias que unem para a luz, tá? Por exemplo, eu me sinto um taoísta, eu me sinto budista, eu me sinto kardecista, que não existe kardecismo, é espírita, eu me sinto espírita, eu me sinto umbandista, eu me sinto Hare Krishna, eu me sinto tudo que leva para as coisas boas. Xamanista, eu me sinto tudo, cara. Eu gosto de tudo, eu não faço distinção, tá entendendo? Então é por aí. Sou do Rio de Janeiro, André. TWD, cara. Tá? Um nome bem emblemático, tá? Vamos lá, vamos trabalhar aí, gente. Mas isso é muito bacana, vê só. Esse é o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, pois não, pois serão consolados. São gratos, pois estão pagando suas dívidas. E depois de pagar, elas ficarão livres. Porém, se ao quitarem inteiramente o débito de um lado, se endividarem de outro, que é o que a maioria faz, né? A gente quita a dívida de um lado e pega mais empréstimo, se endivida do outro. Quer dizer, fazendo besteira, usando o nosso livre-arbítrio para fazer coisas que vão nos prejudicar, nos colocar num buraco novamente, tá certo? Gostaria de aprender mais. Aonde você me aconselha aí? Cara, olha, procura principalmente os sacerdotes de Umbanda que são lúcidos. Por favor, procura Umbanda. Não procura imitação de Umbanda. É uma casa que faz caridade, que não cobra pelos serviços, não faz demanda, tá certo? Não faz amarrações. Respeita o livre-arbítrio das pessoas. Se você entra numa casa assim, já é 50% do tempo da estrutura percorrida. Mas se você não se dá bem com a matriz afro, entra numa casa universalista. Aí o universalismo já tem uma chance muito grande de você se dar bem, tá? Porque geralmente o universalismo trabalha com a caridade, passando coisas positivas, ou então uma casa espírita conectada às novas tendências, tá certo? Da apometria, das técnicas de desobsessão mais bem elaboradas, que não seja igrejeira, porque senão você vai sair de um canto de uma igreja para entrar em outra. Tem gente, tem casa espírita que hoje faz apenas palestra e dá passes magnéticos. Só. Porque não faz mais desobsessão, não tem mais comunicação dos espíritos, não tem nada. E Kardec fundou o espírito em 1857 para que houvesse a comunicação dos espíritos. E aí a Umbanda, ela é maravilhosa nisso. É inclusiva, porque não separa ninguém. E além de ser inclusiva, ela faz você pensar. O umbandista que não pensa e não estuda é um umbandista ligado ao misticismo. Tá? Então, procura uma casa que te force a aprender mais sobre a tua vida. Sobre o problema do ser, do destino e da dor, como Leon Denis falou. Que entenda todo o processo da vida de forma aprofundada. Mas se você quiser se conectar ao nosso SEC T-Web, embora eu seja daqui de Caruaru, Pernambuco, tá? Você pode também, você pode estudar apometria, você pode fazer um trabalho de compreensão da vida, entrando em nossas lives. Hoje em dia, TWD, participar de uma casa espiritualista tá muito mais fácil, porque você pode fazer a coisa de casa mesmo. Você assiste de casa, vai lendo, vai procurando, vai se informando, porque o conhecimento gera liberdade. O conhecimento liberta a gente.
O conhecimento abre a nossa mente, tá? Eu sou um daqueles doidos, né, que assim, eu faço 4 cursos de uma vez, tá? No mesmo tempo, eu leio 5 livros de uma vez só. Eu não paro de ler e ainda quando me desdobro vou para o plano espiritual estudar. Às vezes são os mentores que chegam para e dizem assim: ei, moço, não é para estudar, não, tem que trabalhar hoje. Hoje tem que descer lá para poder resgatar os espíritos. Eu digo: tá certo, lá vou eu, né? E aí a gente vai doar ectoplasma, vai desenlaçar os que estão recém-desencarnados nos hospitais e por aí vai. Conhecimento é a única coisa que ninguém nos rouba e é para a eternidade, é mesmo, viu, Tati? Vê só, o conhecimento, cara, é tudo. Você sai da ignorância e você começa a ampliar a tua consciência. Aliás, o conhecimento ele é uma estrada sem volta, é um caminho sem volta. Wagner, mas aí eu vou ter conhecimento na próxima encarnação, não vou lembrar. Não vai? Eu mesmo me lembro. Mas você lembra assim, direitinho, Wagner? Não, é porque eu tenho certas facilidades, tá certo? Em conhecer, em aprender em determinadas coisas. Por exemplo, isso que eu tô falando para vocês, eu conheci em outras existências. Eu tenho muita facilidade em falar sobre isso. Para mim é fácil me comunicar nesse padrão. Tá entendendo? Então significa que, embora eu não me lembre de forma clara, eu trago nos meus registros arcásticos, tá? Principalmente no meu manas superior, no meu mental superior, as informações que eu estou passando agora para vocês. E sou auxiliado, porque os espíritos só auxiliam quando você sabe. Vocês sabiam disso? Que o médium não pode ser ignorante. Por exemplo, Chico Xavier, mas Chico tinha no máximo o 1º grau, Wagner. Cara, mas ele trazia toda a intelectualidade de outras existências. Veja como o Chico falava. Vai olhar as entrevistas de Chico para ver o vernáculo dele, como ele sabia se expressar bem. O que é isso? Ele tinha conhecimento de outras existências, de existências pretéritas. Entendeu? Então ele era um cara altamente conectado, sabia falar bem. Aí então se uniu com Emmanuel, que era um intelectual também, que está reencarnado, já faz mais de 20 anos que Emmanuel está reencarnado no Brasil. Chico morreu em 2002. Emmanuel preparou a reencarnação dele e reencarnou no Brasil. Reencarnou aqui, tá certo? É muito bacana isso tudo, esse conhecimento do que nós somos. Porque veja só, ora eu estou Wagner, tá? Estou, eu não sou Wagner. Eu não sou esse que vocês estão vendo. Eu sou centelha de luz, eu não faço parte de nenhum planeta, eu faço parte do éter. Eu faço parte desse Deus monista. Eu frequentei alguns orbes planetários, alguns planetas. Nenhum de nós é daqui da Terra. Todos nós somos ETs. Quer ver um ET? Você tem curiosidade de ver um ET? Vai no berçário e dá uma olhada lá. Você vai ver um monte de ETzinho. Tudo vier de outros planetas. Você mesmo veio no planeta. Quer ver um ET? Mais fácil ainda do que ir na maternidade é se olhar no espelho. Tá certo? Você sabe que aquela criatura que está ali, eu mesmo tenho filhos que são verdadeiros ETs. Cara, é muito bacana, cara, conviver com esses espíritos diferentes. É muito diferente mesmo. E eu mesmo sou muito diferentão. Tá certo? Eu sou muito diferente. Muito diferente. Diferente que eu diga assim, muito esquisito. Tá? Eu não tô me vangloriando aqui não, tá, gente? Eu tô dizendo que sou esquisito pra caramba. A minha forma de agir foge muito dessa linha Matrix que as pessoas vivem, tá? De comer de manhã, acordar de manhã, não sei o que. Pô, às vezes eu quero acordar de madrugada, cara. E eu acordo de madrugada, fico perambulando na casa, não sei o que. Depois vou dormir, aí durmo um pouquinho de dia e tal. Como eu tenho uma flexibilidade no meu horário e posso manter essa flexibilidade, eu conquistei isso. Isso é uma conquista. Tá certo? É uma conquista, poucas pessoas fazem o que gostam e lidam com a vida da forma como gostam. Conhecimento é a única coisa. Às vezes tem criança muito mais sábia sobre a vida do que e que nos dá até conselhos.
bom do que um adulto. Cara, Tati, a maioria dessas crianças que vieram agora são as cristais e índigo, que eu não gosto muito dessa denominação porque é muito dos Estados Unidos, muito americanizada, tá? Veio de alguns autores americanos que definiram as crianças como cristal, índigo, diamante, etc e tal. Nem sempre a idade tem a sabedorice que nós carregamos na alma, aquilo que traz na bagagem. Exatamente isso. Luna Lu, muito obrigado por entrar, Luna. Valeu, dá uma curtidazinha aí. Então, esse aqui é o grande lance. Nós nos lembramos de forma intuitiva de nossas existências passadas, inclusive em outros planetas. Porque às vezes a pessoa tem aquele sentimento de não pertencimento daqui da Terra. E realmente você não é da Terra. Você não é de canto nenhum, mas você às vezes passa muito tempo num hobby e se acostuma com a mania de lá, os costumes, as formas, o modus vivendi daquele planeta. O que é que acontece? Você quando vem e reencarna num outro planeta, seja a Terra ou qualquer outro planeta, você se sente meio fora da caixinha, meio fora do esquema. Tá? Eu senti isso a minha vida inteira, tá certo? E eu sei hoje por quê. Porque na realidade não sou daqui, tá certo? E outra coisa, nem vim para ficar. Tá certo? Então, quer dizer, a gente veio para poder experienciar a terceira dimensão, experienciar novos costumes, ter a tolerância de entender que a tua forma de pensar não é a mesma forma de pensar de outras pessoas. Você respeitar a individualidade, respeitar o posicionamento de cada situação, de cada pessoa, de cada cidadão que está ali na frente. Eu vivo constantemente querendo voltar para o meu planeta, mas não queira não, Carol. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? Carol, presta atenção nisso que eu vou te falar. Não faz isso não, tá? Se você nasceu no planeta Terra, você é terráquea, filha. Porque nesse momento você está terráquea. Então curte o que tem aqui, Carol, tá? Curte o que tem aqui. Isso se chama resignação, tá? É a gente se conformar. Cara, se você veio pra cá é porque você pediu ou então você precisava. Então te colocaram aqui. Então você precisava conviver com esse novo tipo de energia que é muito bacana também. É muito bom ser da Terra, gente. Quem é que não gosta do mar, gente? Quem é que não gosta de olhar esse mar lindo e maravilhoso que tem na nossa frente nos litorais brasileiros? Quem é que não gosta de uma mata, de andar pelo meio do mato como eu faço correndo? Todos os dias eu faço correndo dentro de trilha de single trials, tá? De trilhas únicas, né? Que são trilhas que você corre no meio do mato, só tem um caminhozinho assim e tal, e eu corro nisso, tá? É muito bacana, cara, isso. Então, cara, porque ontem mesmo, antes de ontem, lua cheia, tá em lua minguante, minguante, tá? Nós estamos na época de reflexão, reflita, filha, viu, cara? Carol, reflita, filha. É para você amar esse planeta. Você veio para cá para amar aqui também, tá? Acredito que vim para ver com os outros olhos, porque nunca vi tanta gente estranha. Mas é exatamente isso, filha. É exatamente para você se adaptar com os diferentes, ter resiliência e compreender a diferença do outro. Entendeu? Que isso se chama respeito. Eu preciso enxergar meu diferente como meu irmão. Não é porque ele é diferente que não é meu irmão. Ele faz parte de uma estrutura total, que é a estrutura espiritual do mundo. Dessa coisa linda, que é essa terra maravilhosa. Gente, vocês que moram no Rio aí, a Andressa e companhia limitada aí que mora no Rio de Janeiro, rapaz, tem coisa mais bonita do que você subir no Corcovado e olhar aquela paisagem. Caramba, cara, eu me arrepio só de falar. Isso é um planeta lindo, gente. Nós costumamos detonar ele, mas é um planeta lindo, cara. É um planeta lindo. Então ajude, Carol, a tornar mais lindo o planeta com a sua boa vontade em ficar no planeta e assumir esse novo corpo seu. Tá certo? Essa nova forma de viver. O planeta Terra é lindo com muita gente dessa, mas tem muita gente boa também, Carol.
A gente tem que sempre canalizar a parte boa. Por exemplo, você tá agora numa live de pessoas boas, de pessoas maravilhosas, com coração bom, com coração iluminado e ampliando a tua consciência. Veja que coisa linda, bacana. Então a gente não tem que focar no que é ruim e denso, a gente tem que focar no que é bom e luminoso e cheio de amor. Entendeu como é? E isso é bacana pra caramba, velho. Eu vou focar no ruim? Não. Eu vejo é a luz de cada um. Ontem, né, eu até comentando, eu digo, pô, muitas pessoas me abandonaram, me deixaram, deixaram o sexo, deixaram o teu web e tal. Se elas pedirem pra voltar pra cá, eu vou deixar. A dona Célia ficou olhando pra mim assim. Porque foi muito abandono, sabe? Houve uma debandada no SEC, que é normal. Dirigente de casa espiritualista, como a nossa, tem que estar acostumado com esse abandono, essa saída, essa desistência das pessoas. Tem que estar acostumado. Aí eu vou dizer a você, eu não vou deixar que as pessoas voltem. Cara, eu já fiz tanta coisa errada e as pessoas me aceitaram de volta. E as pessoas me deram a mão, quem sou eu para não aceitar também? Então é isso que eu digo a você, cara, é muito bonito e muito bacana a gente sentir essa emoção do bem, focar em coisas positivas em vez de focar em coisas negativas, tá certo? É tudo muito bonito aqui, sabe? A terra é muito linda e a gente também é muito bonito, tá? A gente é muito lindo, quando a gente quer ser lindo, a gente é, tá? Quando nós queremos nos transformar em pura luz, nós abrimos o nosso coração. E aí, nesse momento, vamos encerrar a nossa live sobre resignação e nos transformamos numa mente limpa, pura, porque é exatamente esse o nome da nossa live. Né? Resignação é igual a mente limpa, a mente tranquila, a mente equilibrada, harmoniosa e vibrando em boas, sei lá, energias, em bons padrões vibratórios. Olha o que o hermetismo disse, o universo vibra. Se o universo vibra, eu preciso aumentar o quantum energético vibratório da Terra. Vibrando positivamente, distribuindo amor. Aí a pessoa querendo me machucar e eu, amor, toma amor, tá? Então, gente, paz, luz, namastê, saravá, muito axé pra vocês. E hoje nós chegamos aos 14K, que coisa maravilhosa. Tu é fogo, menina! Andressa, obrigado, obrigado, Josi, obrigado todos que entraram. Tatiana Axé, muito obrigado, Tati. Muito obrigado por você ter entrado. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado todos que chegaram aí. Dona Célia, minha mãe pequena. Muito obrigado todos que estão entrando, que entraram, que fizeram parte da TWD. Gratidão a você, meu irmão. Procura aí uma casa séria que você vai encontrar aí no Rio. Aí, se quiser se conectar à nossa casa também, basta começar a nos seguir, a trabalhar esses processos aí, que aí estamos juntos, tá certo? Gratidão a vocês, muito obrigado pela atenção e pelo amor que vocês emanam. Esse peito tá cheio de amor, cara, pra dar. Oh, meu amor, Edia! Cara, tu tinha que entrar, né? Muito obrigado, Edia. Valeu. Muito obrigado a todos. Nós queremos dizer, cara, é assim, a gente tem que estar pronto para amar. Se a gente tá pronto para amar, tá pronto para tudo. Não precisa de mais nada, sabe? O amor completa tudo. Isso aí, Josi, nós agradecemos. Muito obrigado por tudo. Paz, luz, namastê, saravá, muita axé para vocês. Um beijo no coração e que vocês, sei lá, peguem essa vibração, coloquem no peito e encha-se de otimismo, de humildade, de vontade de amar as pessoas. E aí eu me lembro da música de Renato Russo, que é assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Há um grão de areia e por aí vai. Beijo.
Eu vou me emocionar. Tchau. E toma